Pensão por morte. Hoje eu vou tirar 7 dúvidas, as mais frequentes que as pessoas vão até o meu escritório sobre esse tema. Incluindo que a última dúvida é a que mais gera polêmica quando as pessoas vão me perguntar, até porque saiu uma decisão recente sobre esse assunto. Então quer saber? Fica até o final desse vídeo para que você possa tirar todas as suas dúvidas e quem sabe não é justamente uma dessas questões que é a que você estava de cabeça quente para saber. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok. Vamos lá, gente, vamos tirar algumas dúvidas porque muita gente recebe fake news o dia inteiro, fica preocupado, chega no meu escritório desesperado, perguntando e a gente esclarece e tem tirado essas dúvidas das pessoas. Então eu fiz um apanhado de 7 perguntas mais frequentes sobre o assunto pensão por morte. E a primeira delas, é claro, é a clássica. Posso casar novamente e vou continuar recebendo a pensão por morte? Muita gente recebe o fake news dizendo não case novamente, vive em união estável, você não pode casar se você recebe pensão por morte, porque senão você vai perder. Veja, isso é fake news. O que é importante você entender é que as pensões do INSS por morte não são cortadas, não são canceladas se você adquirir um novo matrimônio. E não aconteceu nada na reforma que impeça você de continuar recebendo mesmo casando-se novamente. Um detalhe importante que eu preciso esclarecer aqui é que se você está recebendo uma pensão por morte por um regime especial, ou seja, o seu cônjuge, o seu companheiro falecido, trabalhava como estatutário em uma prefeitura ou um município, eu alerto que você dê uma lida justamente no estatuto para ver se lá não tem regras próprias a cada município e a cada estado. Mas no regime geral do INSS não tem nenhum problema, você pode se casar novamente, você não vai perder a pensão por morte por causa disso. A segunda dúvida mais frequente que chega no escritório é: eu já recebo pensão por morte, mas eu continuei trabalhando, continuei exercendo a minha profissão, continuei contribuindo e agora cheguei a ter todos os requisitos para ter uma aposentadoria por contribuição. Eu posso me aposentar? Vou acumular as duas pensões? Essa pergunta também é bastante frequente. E o que eu alerto para as pessoas? Olha, você poderá sim se aposentar e vai receber sim um benefício de acordo com a sua contribuição. A única diferença agora que com a reforma é que você vai ter que optar pelo benefício que te paga mais, ou seja, se a pensão por morte é o valor superior do que o benefício que você iria receber pela contribuição, então eles vão manter o benefício da pensão por morte como sendo o seu principal e o benefício a qual você teria direito que você contribuiu, você vai receber um valor proporcional, tá? Então poderá sim acumular tanto a pensão por morte com outra aposentadoria, por exemplo, por contribuição, tá bom? Uma outra pergunta que chega pra gente é: meu filho já fez 21 anos e recebia pensão por morte, mas ele continua fazendo faculdade. Eu escutei alguém falando por aí que se ele continuasse estudando ou fazendo faculdade, ele continuaria recebendo o benefício. Essa confusão é muito comum, por qual motivo? As pessoas confundem a pensão por morte, nesse caso por filho até 21 anos, que o INSS dá esse direito para o filho do falecido receber a pensão por morte até os 21 anos, com a pensão alimentícia dada pelo cônjuge, ou pelo pai, pela genitora, ou pelo genitor, que ficou obrigado de pagar pensão alimentícia. Porque na pensão alimentícia, como regra, grande parte do juiz determina que o pai ou a mãe que paga a pensão, o avô no caso, seja quem for o alimentante, pague a pensão além do prazo dos 18 anos, também no período que faça faculdade ou um curso ou esteja estudando. Algumas decisões, alguns acordos de pensão é fixado dessa forma. Então o alimentante passou dos 18 anos, a pessoa que recebe a pensão alimentícia, passou dos 18 anos, mas faz um curso superior. Então na própria decisão, no próprio acordo já fica fixado que também será continuado o pagamento da pensão alimentícia enquanto fizer faculdade. Já no caso da pensão por morte paga pelo INSS, nesse caso não tem jeito. Infelizmente, completou os 21 anos, independente se está cursando o ensino superior ou está fazendo escola ou qualquer curso técnico, não terá direito de ter a continuidade da pensão por morte. Ainda continuando sobre esse tema, é muito importante explicar que é uma outra pergunta que faz com muita frequência no escritório. Tá, meu filho completou 21 anos, agora que ele deixou de receber a parte que corresponde a ele, vai vir para mim? Muita gente pensa sobre isso até porque existia essa situação anterior à reforma. Agora,
com a reforma da Previdência, infelizmente, aquele beneficiário que deixar de receber aquela parte da pensão que ele recebia não será acumulada ou não será revertida para outro beneficiário. Então, se a esposa, a viúva, recebe a pensão por morte do marido falecido e o filho também tem uma porcentagem dessa pensão por morte, o filho deixando de receber porque completou os 21 anos correspondente ao que diz a lei, não irá ser cumulado, ou seja, não será revertida para a esposa, né, para a viúva, o valor que era pago para o filho. Então, nesse caso, agora com a reforma, a pessoa que deixou de receber, esse valor para de existir para os demais também. Outra questão que muita gente vai no escritório questionar é assim: doutor, o meu ex-marido faleceu. Ele não casou de novo, não teve outra esposa, não conviveu com ninguém. Eu cheguei a separar dele no papel, divorciei, não era mais casada. Ele faleceu. Será que eu não posso ir lá e receber a pensão por morte dele? Olha, essa pergunta é muito comum. A ex-mulher divorciada ou ex-marido divorciado questionar se não poderia receber a pensão por morte já do falecido. Nesse caso, a pessoa que tem o divórcio feito judicialmente ou extrajudicialmente, mas declarado lá constante o divórcio, só poderá receber a pensão por morte se ficou fixado, por exemplo, numa decisão judicial, alimentos para essa pessoa. Calma que eu vou explicar de uma forma mais simples agora para vocês. Imagina o seguinte: a pessoa casada, fulano A e fulano B, são casados, se divorciam, separam-se e nesse divórcio fica fixado que o fulano A vai pagar uma pensão alimentícia para o fulano B. Vai pagar lá mensalmente um valor de pensão fixado pelo juiz ou por um acordo. Essa pessoa, fulano A, que paga a pensão, falece. Então não vai mais pagar a pensão pelo seu falecimento. Aí sim, o ex-marido, né, ou a ex-mulher, o ex-companheiro, vai requerer a pensão justamente pelo fato de que recebia pensão alimentícia. Nesse caso, há uma possibilidade judicial de você requerer isso, tá? Outra situação que chega com muita frequência no meu escritório é assim: doutor, eu posso trabalhar e continuar recebendo a pensão por morte? Por exemplo, o filho que tem lá 18 anos quer começar uma atividade profissional e ainda recebe, porque até os 21, a pensão por morte. Ele poderia trabalhar? A esposa, né, viúva ou o marido viúvo, poderia trabalhar, continuar trabalhando e não iria perder a pensão por morte? Essa pergunta é muito frequente. O que eu respondo é o seguinte: olha, você não vai perder, não tem problema nenhum, você poderá trabalhar normalmente. Uma única coisa que é importante você detectar, uma única coisa que é importante você verificar é se o beneficiário da pensão por morte não for um adulto que é considerado pelo INSS como inválido e recebe a pensão por morte justamente por esse motivo. Por exemplo, o filho que recebe a pensão por morte do pai justamente porque tem uma deficiência motora que invalida ele ao trabalho. Aí nesse caso, se for descoberto que ele está trabalhando, com certeza vai cortar, até porque justamente ele recebe porque é uma questão de incapacidade motor, uma incapacidade intelectual, ou seja qual for a situação que invalida ele para a relação profissional, tá? Então, só nesse caso em específico que teria o corte da pensão. Agora, a última questão que eu falei para vocês, que era a mais polêmica, que eu falei no começo do vídeo, que esclarecer para vocês que muita gente questiona e gera muita discussão, que é sobre se a amante tem ou não o direito de receber a pensão por morte. Gente, vocês não fazem ideia quantas pessoas vão no escritório tirar essa dúvida. A própria amante chega no escritório e fala: doutor, eu tive um relacionamento durante um tempo com uma pessoa, eu até sabia que ela era casada, nosso relacionamento era um pouco escondido, eu tenho o direito de receber pensão por morte, ele acabou falecendo, a esposa está recebendo, eu posso entrar com uma ação judicial e receber também? Ou até mesmo a esposa, o marido falece ou a esposa falece, o companheiro vai lá no escritório, questiona e fala: olha, eu era casado com uma pessoa, essa pessoa faleceu, até estou recebendo a pensão por morte, mas eu sei que no fundo ele tinha ou ela tinha uma pessoa escondida. Essa pessoa poderá entrar com uma ação judicial para requerer parte dos meus benefícios de pensão por morte? Muita gente vai lá no escritório tirar essa dúvida. E saiu uma decisão recente, gente. Uma decisão muito recente, que eu vou até colocar ela aqui em algum lugar para vocês poderem ler um pouco dela. Esse trecho que fala que amante não tem direito à pensão por morte. Veja, aquela música que diz amante não tem lar, agora a justiça entendeu que também não tem
pensão por morte. Então, no caso, se for comprovadamente amante ou se não conseguir comprovar uma relação conjugal, tanto de união estável ou então de casamento formal, você terá a questão da negativa do INSS. Então, amante, segundo essa decisão muito recente, não tem direito de receber pensão por morte. Galera, esse vídeo foi feito com muito carinho, com as perguntas mais frequentes, separei todas as questões que mais chegam no meu escritório para esclarecer para vocês e tirar todas essas dúvidas. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e dar o seu like, também comentar aqui o que você acha, se você tem mais dúvida que eu possa esclarecer. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também nos seguir nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok. Gente, muito obrigado, até a próxima.